Muito boa noite para você que está indo para o trabalho, para você que está chegando em casa, para você que está indo estudar, enfim, para você que está de boa já descansando para esse feriado de Páscoa. Muito boa noite. Eu sou Paulo Horta e você está aqui no Desacato, no programa É com Consciência. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é esse ataque orquestrado de deputados que estão comprometidos com a pauta da morte, da destruição, com a pauta do retrocesso ambiental. Ataque sobre as nossas unidades de conservação. Nós estamos falando de ataque sobre a APA de Anhatumirim, né? Deputado Peninha é responsável por esse braço de retrocesso, e o ataque à APA da Baleia Franca. É claro que nós temos aí ataques a mais de 20, 27 unidades de conservação brasileiras que estão tendo seus limites rediscutidos ou a sua extinção, como é o caso da APA da Baleia Franca. E para discutir esse tema, hoje nós temos convidados maravilhosos. Eu queria chamar aqui para o nosso estúdio o professor Carlyle, que está aqui com a gente nos bastidores. Carlyle, muito bem-vindo ao Desacato. Bom demais ter você aqui com a gente. O Carlyle, ele é professor e coordenador do programa de pós-graduação em Ciências Ambientais, professor do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária lá na Unesc e membro do Conselho Deliberativo da APA da Baleia Franca. Já tivemos outro dia juntos, né, Carlyle? Muito bem-vindo, muito boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos e a todas, né? E todas, né? Eu acho que é um momento importante, né? Grato pela lei, né? Obrigado aí pelo convite. Eu acho que todo momento é importante para a gente trazer essa reflexão. Também conselheiro desde o início, né? 25 anos, na verdade, né? Desde o início do movimento e 20 anos desde a criação formal do conselho. Então, e aí esse momento a gente não poderia deixar, né? De trazer todos, né? Os espaços que a gente puder para poder denunciar e, ao mesmo tempo, trabalhar. Né? É muito importante, né, Carlyle? Eu queria perguntar para você, para contar um pouco, né? O que está acontecendo? Como é que foi esse processo? E como é que ele deságua naquela audiência que teve bastante gente, né? E como é que isso está sendo apresentado para a comunidade? Porque é fundamental a gente destacar que a gente está diante de mais um blá, 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 que é um verdadeiro 171 para cima da comunidade de toda a região da APA da Baleia Franca, diferentes municípios, mas tem muito blá, blá, blá nessa história, tem muita mentira, tem muita desinformação, mas eu queria que o professor Carlyle contasse um pouco sobre essa perspectiva de quem está lá no conselho, de quem está lá na região. Por favor, Carlyle, qual que é teu? Então, você, Neto, já trouxe esse um elemento principal, que é justamente, infelizmente, né, o que nós chamamos da pós-verdade, da fake news, né, da mentira, quer dizer, baseado em informações falsas, distorcidas, né, e, inclusive, confundindo, inclusive, a própria sociedade, a comunidade. Por exemplo, né, um dos aspectos era sempre colocar a culpa, né, a responsabilidade na APA, por não atendimento de determinadas condições, por exemplo, energia elétrica, que não pode ser puxada por determinado, né, residência, que não tem nada a ver com a APA. A questão que a gente sabe que no Brasil nós temos uma, né, apesar de ter aquele momento lá de preservação permanente, né, APP, confundindo APA com APP, isso cria uma confusão, inclusive, na cabeça das pessoas, criou, né, principalmente no final do ano passado. Então, foi uma estratégia muito pensada, sabe? Não foi, né, foi uma estratégia na verdade, de setores que aí a gente tem que ponderar e refletir. Desde o início nós tivemos dificuldades, Paulo, e todos, né, que a gente está conversando, né, nessa perspectiva, quando a gente traz a questão que aflorou agora, mas no início da própria criação sempre existia alguma resistência de setores que, lamentavelmente, né, não tem interesse, sabe? Tem outros interesses do ponto de vista da ocupação, né? Especulação imobiliária e outros setores que sempre se opuseram, né? Mas aceitaram exatamente no momento. Agora, a oportunidade com desmontes que nós tivemos nos últimos anos, essa oportunidade na questão ambiental, né? Aí surgiu esses movimentos, inclusive negacionistas, né? Do clima, né? E aí essa questão que você muito bem trabalha, né?
as consequências terríveis, né? Mas, Carlyle, é importante trazer para a nossa audiência, para você que está em casa, presta atenção. Carlyle trouxe aqui um tema que são as APPs, as áreas de preservação permanentes. Pessoal, APP está na legislação lá federal, isso não tem nada a ver com a APA. Estamos falando da necessidade de preservação das margens dos rios, dos topos de morro, das encostas, porque sem isso, né, Carlyle? Sim. Sem isso, você, o seu empreendimento, a sua vida está em risco, seus investimentos estão em risco. Lembra do que aconteceu no Rio Grande do Sul, só para você ter uma ideia. Quem morava na beira de um rio perdeu a casa, perdeu o carro, e, infelizmente, centenas de pessoas perderam a vida. Então, é sobre isso que trata uma questão da legislação, né? Que não tem nada a ver com a APA da Baleia Franca, né, Carlyle? Não, e é isso. Da desinformação. Isso, então é lamentável, né? E é uma forma, inclusive, até criminosa, né? Porque você traz informações falsas, né? E aí essa confusão foi criada, colocando a responsabilidade, né, na APA. Já existia antigamente, sabe? No início também se colocava muita informação falsa, inclusive quando estava se delimitando, inclusive no plano de manejo, tá? Na época da discussão do plano de manejo, mas ele terminou sendo um plano de manejo que não era o ideal que nós pensávamos, mas era o que foi possível do ponto de vista de um acordo social, né? Foi um processo muito bem discutido, participativo, durante mais de 5 anos. E aí o plano de manejo, ele é fruto de um processo participativo da sociedade, né? Que justamente garantiu, né, a proteção que você está falando, Paulo, minimamente de aspectos que, dentro do território da APA, né, reforçava aspectos que inclusive estão além da própria, né, da própria lei, que é justamente o Código Florestal de 2012, né, que ele estabelece, já, claro, a atualização dele em 2012, o Código mais antigo, mas ele estabeleceu, né, reforçou mais essas áreas que são fundamentais. Sem elas, nós seremos, com certeza, né, vítimas de mais e mais tragédias como a do Rio Grande do Sul. Então, é disso que a gente fala, é da importância. E é lamentável que, nesse momento, a gente poderia estar pensando de fortalecer o plano de manejo, ampliar, né, as questões, né, a importância da APA, divulgar, né, o momento da APA, e aí estamos discutindo né, a extinção da parte terrestre, de toda a parte terrestre. Né? É lamentável, Carlyle. E eu quero trazer, então, para você, para documentar, porque a gente tem que conhecer quem são os nossos representantes. Aqui, Carlyle, todas as noites de quinta-feira, a gente fala sobre um monte de assunto, mas se a gente quer transformações com celeridade, com objetividade, que de fato alcance as escalas e o curto prazo de tempo que a gente tem para transformar muita coisa, a gente passa por transformações políticas. Olha a qualidade da representação nossa. O PL, Projeto de Lei 849 de 2025, obrigado, Raulzito. Raulzito já quase lê minha mente aqui, ele já papapum e já projetou o negócio. Esse PL é da deputada federal, sua representante, minha representante em Brasília. Veja bem, a nossa responsabilidade aqui é a responsabilidade dela, porque ela é representante de todos os catarinenses, ela foi eleita, não é verdade? Bueno, essa deputada Giovânia de Sá, que por acaso esteve em Israel, Carlyle, ela esteve em Israel sorrindo diante do Holocausto, sorrindo diante crianças mortas, terras arrasadas, mulheres, cenas de fato de lesa humanidade, e essa mulher foi lá bater palma para genocida. Esse é o tipo de representante que é responsável por construir e apresentar esse projeto de lei em Brasília que revê a área da APA da Baleia Franca, quer reduzir a área da APA da Baleia Franca. Como é que foi essa discussão, Carlyle, durante a audiência pública que nós tivemos aí no território? O que ela falou lá? Os nossos colegas, né, que relataram essa audiência, né, mas ela, na verdade, ela fez parte de várias reuniões que aconteceram ao longo desde o final do ano passado com as comunidades, né, onde esse elemento de que, misturando, né, o que é APP de APA, né, e até
confundindo, inclusive, as pessoas que tem pessoas que até legitimamente, né, querem regularizar, né, o seu terreno, mas esses são pequenos, né, são situações, pessoas que, inclusive, que em condição de vulnerabilidade social, e aí você tem uma outra questão, né? E aí você tem alguns aspectos que certamente é importante olhar essas situações, né? Mas que foi levada como fosse uma situação para o caso da APA, e não, né? Esses são casos muito pequenos, inclusive que é interessante que você traz, porque quem se debruçar, e aí a gente sempre pede, para as pessoas olharem, entrarem, o plano de manejo é público, está lá, verifique que lá no plano de manejo, menos de 1% corresponde a essas áreas que nós chamamos, né, que estariam, né, em discussão para possível, né, dentro do território. Então, se você olhar dentro... Perdão, Carlyle, mas é importante a gente lembrar que, além do PL, não é, 849, essa deputada propõe também um outro projeto que prevê a extinção do decreto de criação da APA. Isso significa deixar a APA de existir. Isso é um contrassenso, isso daí é aquilo que a gente chamou no convite que a gente enviou para você que está em casa ou que está onde quer que seja, de genocídio ecocida, porque é isso que é. Né? Ou seja, você reduzir a unidade de conservação nesse cenário de aceleração das mudanças climáticas é um elemento que alimenta o genocídio ecocida, porque vai matar gente e vai matar a nossa natureza. E nesse aspecto, Carlyle, é fundamental a gente lembrar que essa senhora, essa deputada, de fato, ela não tem compromisso com as pessoas que estavam nessa audiência, como vocês veem na foto. Essa audiência pública chegou a ter mais de 1.000 pessoas, conforme foi publicizado na mídia da região, viu, Carlyle? E, infelizmente, boa parte dessas pessoas ludibriadas por desinformação, por notícias falsas, assim como aconteceu em Anhatumirim. Só para você ter noção, Carlyle, em Anhatumirim, onde nós também temos a discussão da redução da área, o deputado ou os deputados envolvidos com a questão estão levando para a discussão que as pessoas não conseguem nem limpar o quintal por conta da APA. Olha o absurdo, olha aonde chega a mentira. Porque as pessoas querem fazer, sei lá, um churrasco, não pode fazer por causa da APA. É um absurdo o processo de desinformação que está, de certa forma, também influenciado por esse capital especulativo que não tem nenhuma responsabilidade comigo, contigo, não tem responsabilidade nenhuma com todo mundo que vive na região da APA, porque ele está interessado no lucro rápido e fácil, né, da especulação imobiliária numa região de fronteira como essa da APA da Baleia Franca. O que você acha, Carlyle? Isso. E ele se alinha, né, lamentavelmente, né, se alinha com o que nós vimos nos últimos anos, principalmente nos últimos 4 anos, né, do governo anterior, onde você tinha um antiministro, né, que desmontava, né, abrir as porteiras. Então, a lógica é a mesma. Né? Vamos abrir as porteiras, vamos aproveitar e vamos abrir as porteiras e deixar, né, desmontando todas as políticas públicas na questão, em todas elas, mas na questão ambiental, e esse, né, uma questão que a gente trata do ponto de vista central, mas que tem implicação do ponto de vista social, econômico, né? E aí você vê o absurdo que é, né? Você ter, no momento que você precisa justamente ampliar, fortalecer esses espaços, né, de conservação, onde, porque, por exemplo, se você pegar o norte do estado, você já tem um avanço, né, uma destruição muito grande, né, um processo de urbanização caótica, né, grandes estruturas, né, e aqui do centro-sul do estado, o que garante ainda, né, um bom espaço ainda é o território da APA, né, ali da Balneário Rincão, né, até o sul da ilha. E aí você tem uma condição, e aí a gente pode ver, inclusive, nos municípios, onde você teve uma ação predatória, uma falta de organização, uma falta de planejamento, vocês estão vendo eles sendo atingidos de forma muito mais grave por esses eventos extremos climáticos. Onde existiu uma condição de preservação da Mata Atlântica, né, daqueles ecossistemas, onde ainda existe uma possibilidade de enfrentamento das mudanças climáticas, né, de forma minimamente, né, com a condição mínima, você tem
a APA, né, como um grande, né, instrumento, plano de manejo, de um outro modelo de desenvolvimento. Né? A APA é fundamental para a vida das pessoas. E eu quero trazer aqui, Carla, ele é a nossa querida Cida, que é conselheira da APA da Baleia Franca, que mandou aqui um comentário. Nunca se imaginou que, diante de tão pouco que ainda conseguimos proteger, uma deputada apresenta um PL para destruir o pouco que temos preservado. É uma pena, porque a Cida era para estar aqui com a gente. A Cida era para estar aqui falando com você, que está lá tá assistindo. Porque a Cida é uma liderança extraordinária, uma conselheira extraordinária, que está também, assim como o professor Carlyle, há décadas nesse processo de enfrentamento para a manutenção da saúde daquele território e, consequentemente, da sociedade que dele depende e da sua economia. Carlyle, nós temos que chamar aqui o nosso breve intervalo, mas eu já peço para você, nós vamos parar um pouquinho, mas enquanto a gente para aqui, você, por favor, divulgue essa live. Se você ainda não está inscrito, se inscreve aí no Desacato, aciona o sininho para que você seja alertado dos próximos programas. Isso. E bora construir esse processo de emancipação da nossa sociedade baseada na melhor informação. Até daqui a pouco, a gente volta já. Este programa é apresentado graças aos nossos apoiadores culturais. Sintraceb, FESESC, Sindisaúde Santa Catarina, Sinjusc, Sinergia, Sintracem, Sinasef, Seção Sindical IPSC, Sindiprev Santa Catarina, Sintesp, Stiel. Seja um apoiador cultural. Ligue para 499-8808-5438. Falei para vocês que é rapidinho e a gente tem aqui uma surpresa. Olha quem conseguiu entrar, resolveu lá os problemas. A nossa querida Cida. Cida de Biraquera, mulher porreta, retada, que é uma representante da pesca artesanal, não só para Santa Catarina, mas para o Brasil. Eita, ela acabou de cair. Barbaridade. O Raul acabou de avisar que ela caiu. Mas a Cida, que ela vai conseguir entrar. Ela, de fato, é uma pessoa que fala com o coração e é muito importante, porque ela é da terra, né, Carlyle? Sim. Ela é da terra, ela é do mar, ela vive essa realidade e nós estamos tratando, quando tratamos da pescadora, do pescador, daquele setor da nossa sociedade que, de fato, vive a natureza e vive da natureza. E aí a gente vê a explicitude do amor, dessa relação desses seres humanos maravilhosos com os nossos territórios, com os nossos ecossistemas, seja lá qual for o ecossistema, mas é sempre assim, é uma relação de pertencimento total, né, Carlyle? Isso. Vamos voltar à questão, enquanto a Cida tenta voltar, mas eu queria trazer um outro elemento, Carlyle, que é beleza. Existe um falso argumento por detrás da discussão da APA, da Baleia Franca, que é os benefícios econômicos, ou que são os benefícios econômicos. Né? O que andam falando sobre isso, Carlyle? Porque na APA do Inhatumirim foi assim, né? Porque as pessoas têm que ter o direito do desenvolvimento sustentável, porque a cidade precisa crescer e a APA de Inhatumirim está prejudicando o desenvolvimento de governador Celso Ramos, por exemplo. Né? Então, esse é o blá, blá, blá que a gente escuta por aí. Mas o que aconteceu na APA da Baleia Franca relacionado a esse tema do desenvolvimento sustentável, dos possíveis benefícios econômicos, não é? Da mudança, da redução da área?
Esse é uma outra falácia, sabe? Uma falácia, sabe? Que, inclusive, qualquer pessoa que pudesse olhar e parar, né? E verificar, por exemplo, né? Os benefícios, né, são incomensuráveis. Você, inclusive, na tua fala, inclusive, né, nas tuas publicações, né, Paulo, vocês e outros colegas, aqui a gente sabe que tem vários estudos que mostram os serviços, né, ecossistêmicos prestados para... É incalculável o valor de uma lagoa limpa sem ser poluído, um rio não poluído, o mar, né, os ecossistemas, né, presentes, as nascentes, né, a vegetação no entorno, eles prestam um serviço, né, incomensurável, assim, em termos de valor. Né? E o mais importante, aí você trouxe uma questão, Paulo, que para mim, nesses 25 anos, né, acompanhando, foi uma mudança, foi um portal, aí está aqui o portal, né, Desacato, foi um portal para mim também, quando, na minha trajetória profissional, né, sair um pouco daquela questão que a gente tem, né, muitas vezes acadêmica, né, daquela questão científica, né, e passei a compreender melhor os saberes dos povos e comunidades tradicionais, né? Então, para mim, foi uma mudança, foi um portal, porque começamos a perceber, que eu comecei a perceber que ali está o verdadeiro valor. E começaram, não tem preço, né? Quanto que vale um rio limpo, Paulo e quanto é que vale um ar puro, né? Quanto é que vale, né, um ambiente onde você tenha, inclusive, onde reproduzir as suas condições de geração de emprego e renda de forma com qualidade de vida, que é o caso que é possível quando você tem atividades econômicas sustentáveis, como a pesca artesanal, né, a agricultura familiar, né, uma agroecológica, né, e isso nós temos dentro da área da APA. Esses espaços, e é isso que, inclusive, as pessoas que não conhecem, era muito importante que as pessoas viessem conhecer a riqueza que é, né, todo essa cultura que ainda existe açoriana, de origem açoriana, das comunidades de pescadores e pescadores artesanais, né? Comunidades quilombolas, indígenas, e todas as comunidades que aí ainda conseguem sobreviver, apesar de todas as ameaças, de todos os avanços, né, da especulação, né, inclusive da urbanização caótica, levando as pessoas para a periferia, para a condição ruim, né, de vida, inclusive com a precariedade, desemprego. Isso é fruto desse modelo de desenvolvimento, do turismo de massa, que vem, né, muitas vezes sem nenhuma responsabilidade, o turismo predatório, prédio de 60, 80 andares. É esse modelo de desenvolvimento que nós queremos trabalhar, com certeza não é. Né? O que ela tem, né, a APA, como a Tamirim e outras unidades, elas trazem consigo uma possibilidade de você conciliar a atividade econômica sustentável, né, conciliando com a atividade. É isso, inclusive, talvez seja a nossa tarefa, até quanto, né, enquanto cidadã, e mesmo como acadêmico, como cientista, justamente por isso que é muito importante esse teu espaço, né? Mostrar que, na realidade, a quantidade, né, as possibilidades de geração de emprego e renda com baixíssimo impacto ou zero impacto, convivendo com a natureza, né, reproduzindo, né, uma condição adequada, né, de vida e sustentabilidade, é esse modelo que a gente acredita que seja para a APA. E não exclui a possibilidade de um outro modelo de desenvolvimento, mas não esse predatório de destruição, né, dos ecossistemas. E aí a Cidinha, estava lembrando a Cidinha, né? O Leandro está aqui com a gente também. Então, boa noite, Leandro. Então, assim, é esse modelo que é possível, né? O Leandro aí, né, colega, né? E é importante o trabalho que ele faz também com relação à questão da perspectiva da agroecologia. Então, existe, inclusive, várias experiências dentro do território da APA de sustentabilidade, desenvolvimento territorial sustentável, né? A partir né, dessa convivência entre os saberes das comunidades tradicionais, né, com o modelo de desenvolvimento econômico sustentável de fato, não para alguns só predatório. Né? Perfeito, perfeito, Carlyle. Vamos dar as boas-vindas aqui ao Leandro. Então, pô, Leandro, que bacana que você conseguiu entrar. Muito bem-vindo aqui, então, ao Desacato, à coluna Ecoconsciência, toda quinta-feira às 19 horas, para trazer mais informação para uma emancipação com, de fato, regeneração que a gente precisa. Leandro, a gente está tratando dessa questão de que existe uma falácia inquestionável, de que estão dizendo que a APA dá prejuízo, né? Poxa, fala um pouco disso para a gente, já se apresentando, já chegando. Bem-vindo. Boa noite, companheiros. Boa noite, Paulo, professor Carlyle. Satisfação estar aqui com vocês, uma honra, na realidade. E eu assisti no início da live, mas aí, como eu estava em deslocamento, acabou perdendo o sinal e voltei agora. Mas, enfim, eu queria citar dois fatos assim, que, por mim,
só esses dois fatos já justificaria todo o serviço ecossistêmico que a APA produz para a nossa sociedade. Eu vou citar uma bem emblemática, que é a pesca do boto, né, da tainha ali em Laguna, que é uma das poucas no planeta, e que sem a APA a gente já teria perdido essa espécie há muito tempo, certo? A gente tem na APA uma ferramenta muito eficaz de preservação dessa espécie, de conscientização da população. Não é só a questão da baleia, é toda uma questão de ecossistemas costeiros. E outra questão é, por exemplo, as dunas de restinga, elas acabam servindo também como um elemento filtrante de todos os poluentes que a gente acaba produzindo, né, nessas zonas costeiras. Lembrando que o nosso sistema de esgoto, que é aplicado na maior parte do povoamento dos loteamentos, é um sistema ineficiente, porque o lençol freático ele é muito superficial e as pessoas acabam não tendo essa condição de filtrar os seus dejetos ali antes até de ter essa diluição e chegar até as areias. Então ela acaba sendo um elemento filtrante. Agora imagina nós, se a gente perder toda essa área de restinga, toda essa área de vegetação, o que a gente não teria de prejuízo para as próprias famílias que moram lá, né? Outra questão que, para fechar, essas áreas de vegetação, elas abrigam muitos micro-organismos e organismos que acabam beneficiando uma série de agricultores que estão ali próximo, inclusive dentro da APA, do plano de manejo da APA, tem uma zona de produção rural muito extensa que agricultores se beneficiam também da existência da APA pela existência dessas áreas de vegetação, né, essas áreas de restinga, e elas acabam também abrigando os chamados agentes naturais que beneficiam a própria produção agrícola, e sem ela também seria muito maior a incidência de doenças e praga nas culturas agrícolas, essencialmente da agricultura familiar. Então, para mim, só isso já justificaria a existência da APA, né, com serviços ecossistêmicos e que beneficia em muito, se for fazer monetariamente, isso é incomensurável, né, o que ela beneficia a nossa população. E só queria, por último, professor Paulo, dar um pequeno relato da audiência pública, porque eu estive lá. Eu estive lá e lamentavelmente, eu nunca vi na minha vida, eu já fui em várias audiências públicas, eu nunca vi na minha vida um deputado estadual que deveria ser uma espécie de juiz, de coordenador de falas, de trazer elementos para a discussão, ser, ao contrário disso, uma espécie de chefe de torcida organizada. Porque, infelizmente, foi isso que o deputado que estava coordenando lá a mesa, ele fez no dia. Ele basicamente organizou um achincalhamento público da população contra os agentes do ICMBio que estavam lá para esclarecer, para tirar as dúvidas. E a gente não conseguiu, infelizmente, sair daquela audiência com as pessoas esclarecidas do que estava acontecendo. A gente só saiu daquela audiência com mais ódio das fake news propagadas, né? E no momento que, inclusive, eu fiz uma pergunta, né, e ele foi bem enfático e respondeu, acho que aquela ali, infelizmente, já estava bem esvaziado quando eu falei. Eu perguntei para o Walter, que é um dos coordenadores do ICMBio, o seguinte: olha, vamos supor que a deputada Giovana de Sá, que está propondo agora esses dois, um PL para a redução da APA e outra medida, que eu não me lembro qual é o termo técnico, para a extinção da APA, né? Mas vamos supor que ela consiga êxito. É o PL também, tá. Vamos supor que ela consiga êxito. E eu falei isso para a população entender. E eu perguntei para ele: se ela conseguir êxito e a APA deixar de existir amanhã, está resolvido o problema das pessoas que têm o seu terreno lá que querem regularizar? Ele disse: não está resolvido. E a gente sabe que não está resolvido, porque assim como vocês já falaram no início, não tem nada a ver a questão da APA com a questão da APP. As pessoas vão continuar com o mesmo problema, não vão conseguir regularizar os seus imóveis e eles estão sendo enganados. A população de Jaguarão está sendo enganada na cara dura. Isso é terrível, né, pessoal? E é muito importante a gente destacar, viu, Leandro? Essa sua fala é fundamental, porque toda aquela região, além, como o Leandro lembrou, e lembrou muito bem, da agricultura, um pouquinho de pecuária, né, todo o terceiro setor, tem o turismo, e o turismo depende de praia saudável. Isso. Essa praia não será saudável, como já não é em algumas regiões,
E isso pode, literalmente, eu não quero esse mal para nenhuma galinha, mas pode matar a galinha de ouro. E esse é um problema que está sendo escondido de você, que eventualmente está acompanhando essa nossa discussão. E é muito importante você saber que, sim, as praias, à medida que a urbanização não planejada, que deve vir ao reboque da extinção da APA ou da revisão da sua área, essa revisão deve produzir um inchamento dessa urbanização. Inchamento significa aquele modelo que não tem saneamento básico, ou seja, a continuidade da ausência de saneamento básico, e sem saneamento básico, o lençol freático vai ficar completamente saturado. E aquelas bactérias, aqueles patógenos que causaram diarreia aqui em Florianópolis, lá em Balneário Camboriú, vão causar diarreia aí em Garopaba, em Piraquera. Então, nós estamos falando, viu, professor Sebastião, que vai nos dar sequência agora de um problema de saúde pública relacionado a um problema ambiental. Sem mais delongas, eu agradeço demais nossos convidados, professor Carlyle, professor Leandro, é um professor, deu uma aula aqui. Muito obrigado, pessoal. A gente se vê na semana que vem. Mas você que está aí, por favor, a gente vai disponibilizar na descrição desse vídeo o link lá da votação na Câmara dos Deputados. Vote, discordo totalmente com a revisão da área da APA da Baleia Franca. Voto, discordo totalmente da revisão da APA de Anhatumirim, porque é de unidades de conservação que a gente precisa. A gente não precisa mais desse modelo colapsista. Um grande abraço, feliz Páscoa para todo mundo. Até semana que vem. Pessoal, muito obrigado. Produção Portal Desacato. Realização Cooperativa Comunicacional Sul.